Nós temos aqui, então, o plano cartesiano. Lembrando que esse eixo aqui, na vertical, é o eixo Y, o eixo das ordenadas. E esse eixo na horizontal aqui é o eixo X, o eixo das abscissas. Então, eu tenho aqui alguns pares ordenados do lado direito, alguns pontos, e eu vou estar colocando esses pontos, então, no plano cartesiano. O ponto A vale menos 2 e 1, então, o X é menos 2, então, ficaria do lado esquerdo, e o Y vale 1, então, do lado esquerdo, de 0 para cima, então, vai ficar nesse quadrante aqui, esse quadrante aqui. Colocando, então, o ponto, o X, então, vale menos 2, então, eu vou estar fazendo uns riscadinhos para cima, para saber aonde mais ou menos vai passar. E Y vale 1, então, já que Y vale 1, então, ali assim, vai ser o ponto A. Agora, o ponto B, X vale 4, então, 4 positivo, é do lado direito. E Y vale 2, então, é de 0 para cima. Então, é nesse primeiro quadrante aqui. Então, X é 4, aqui. E Y é 2, então, é pra cá. Então, é mais ou menos aqui, que é o ponto B. Agora, o ponto C, X é 3 positivo, então, é do lado direito. E Y é negativo, então, é de 0 para baixo. Então, é nesse quadrante aqui, no quarto quadrante. Então, X é 3, positivo. E Y é menos 3, então, menos 3 é aqui. Aqui assim. Então, o ponto C vai ficar no quarto quadrante. O ponto D, X agora é menos 1, então, menos 1 aqui. E Y é 1, então, menos 1 e 1. Vai ficar aqui assim. Ponto D. O ponto E, a gente pode ver que, nesse caso aqui, o X é 0, é nulo. Então, o X vai ficar aqui assim, o ponto do X. Em cima dessa linha aqui. E o Y é menos 4. Então, como o X é nulo, o ponto E vai ficar em cima desse menos 4 no eixo Y. Então, vai ficar aqui assim. Que vai ficar o ponto E. O ponto F agora é o oposto. Agora, X é menos 3 e Y é 0. Então, o ponto F vai ficar em cima do menos 3 no eixo X. Então, menos 3 é aqui. Portanto, F vai ficar aqui assim, em cima do menos 3. Antes eu tinha os pares ordenados aqui do lado e eu só precisei colocar, então, os pontos no devido lugar. Agora eu tenho o oposto, agora eu tenho os pontos e eu preciso encontrar os pares ordenados de cada ponto. Então, o ponto A aqui, ele se encontra, se eu for fazer uma linha pontilhada aqui, ele se encontra no eixo X, no número 4. Então, eu vou estar colocando o 4 aqui, 4 positivo. E no eixo Y, ele se encontra no menos 2. Então, menos 2. O ponto B, ele se encontra aqui, então, como ele tá em cima do eixo X, o X tem um valor. Então, é 4, menos 4. Então, ponto B, X é menos 4. E como ele está em cima do eixo, Y vai ser 0, como se ele estivesse aqui. Então, ele só vai se mover por cima do eixo X. Então, Y é 0. O ponto C, então, fazendo novamente o pontilhado, ele não vai se encontrar exatamente em cima de um ponto.
Claro, os pontilhados não estão muito bonitos, mas ele não vai se encontrar exatamente em um dos pontos, 3 ou 4. Ele se encontra mais ou menos no meio. Então, eu vou estar colocando o valor 3,5. X, então, do ponto C é 2. E o Y, então, é onde corta o eixo Y, então, é 3,5. O ponto D, que está aqui, ele se encontra em cima do eixo Y, no número 2. Então, Y é igual a 2 e X vai ser 0. Quando X é 0, o ponto se move por cima do eixo Y. É o oposto do que a gente viu antes aqui no ponto B. Então, no ponto D, X é 0. Então, X é 0. E Y vai ser menos 2. E o último ponto, o ponto E, fazendo o riscadinho, então. X, então, é menos 2. E Y vai ser 6, positivo. Ah, mas como eu vou saber qual que é o X e qual é o Y? Por exemplo, aqui no ponto C. Quando eu fiz o riscadinho para os dois lados, aonde corta o ponto X, o eixo X, vai ser o ponto. Então, cortou no número 2 aqui o eixo X. Então, o valor é 2. Aqui no eixo Y, cortou no 3,5, entre o 3 e o 4. Então, esse valor aqui vai ser o valor do Y. É sempre aonde corta o eixo. Lembrando também que eu sempre vou estar escrevendo aqui primeiro o valor do X, depois o valor do Y. Senão vai ficar invertido. Se eu fosse trocar aqui os valores, então, por exemplo, do ponto A, se agora Y valesse 4 positivo, então ele ia estar aqui em cima. Mais ou menos aqui, nessa linha aqui. E se agora X fosse menos 2, então seria aqui o menos 2. O ponto A estaria aqui e não mais aqui. Eu ia estar invertendo, trocando o quadrante nesse caso aqui, já estaria errado. Então, tem que só cuidar um pouquinho quando for passar os valores aqui das coordenadas para cá, dos pares ordenados, aí sempre colocar o valor do X por primeiro, depois o valor do Y.